Parabeniza todos os eleitos, né? E lembrando a todos da responsabilidade do cumprimento do Estatuto do Clube em seu artigo 85. A Comissão Eleitoral, nesse momento, dá posse aos conselheiros eleitos Antônio Carlos Cavalcante, Carlos Henrique da Silva, Elisanira Souza Ramalho Mariz, Elson Rodrigues de Souza, Ítalo Ricardo Ribeiro de Souza, João Bosco de Souza, João Cisenaldo de Melo, José Ronaldo Agra de Souza e Maria Edna Tavares Melo e Paulo de Tasso Firmino. A Comissão Eleitoral, dando posse a todos empossados, chama que todos venham assinar o seu termo de posse, né? E nesse momento eu passo a palavra para a presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Clube, Maria das Graças. Só um instante. Com a palavra, Maria das Graças, presidente interina do Conselho Deliberativo. Eu, Maria das Graças Tavares Melo, presidente em exercício do Conselho Deliberativo, dou posse ao Conselho Diretor. Presidente Paulo Geroni, vice-presidente Kleber Cabral, diretor de futebol Antônio Maia, diretor financeiro Olavo Pires Parentes, diretor de patrimônio William de Paiva. Passo a palavra ao presidente em exercício, Carlos Valdo Leôncio. Boa tarde, quase boa noite, Campina Grande, em especial toda a nação rubro-negra. Dar posse a uma diretoria sempre é um momento histórico. E, mais uma vez, nós estamos, mais uma vez, transpondo o portal da história. Dar posse a uma pessoa como o Paulo Geroni, meu amigo, meu irmão, é mais do que um prazer, é uma satisfação, porque eu sei que vem, pelos sonhos que o mesmo tem, um crescimento muito grande para o Campinense Clube. Nesse momento, eu deixo o cargo que estive há alguns dias, com todo o orgulho, deixando alguns afazeres que eu tenho no dia a dia, mas com o maior prazer me dediquei à função e espero, creio, tenho certeza que o clube, nessa nova fase, né, que nós vamos ter o maior crescimento que um clube pode prever dentro da história do Campina Grande. Eu desejo que a Paulo todo o sucesso. Eu estarei voltando agora para o Conselho Deliberativo. O nosso colega Jair estará voltando para o Conselho Fiscal. Mas eu já disse em outras oportunidades a Paulo, os conselhos são, de fato, órgãos fiscalizadores, mas que ele não tenha essa visão dos conselhos do Campinense, e sim que os conselhos do Campinense, para ele, sejam órgãos apoiadores, que ele possa contar com todos os membros, a qualquer hora, a qualquer momento. O certo não tem sábado, não tem domingo, porque, na realidade, o nosso sonho é fazer o Campinense voltar a ser o maior time do estado da Paraíba, e está entre os grandes do Nordeste. Então, Paulo, fica aqui o meu sincero agradecimento, porque nós tivemos alguns dias ainda trabalhando lado a lado, certo? Você me passou um apoio muito grande e eu lhe retribuo com esse compromisso de lhe dar o apoio necessário para que você desenvolva todas as atividades que forem necessárias para que o nosso sonho, que é o seu sonho, de fazer o Campinense voltar a ser o maior time do estado da Paraíba. Pessoal, nesse momento a mesa será desfeita
e será composta agora pela diretoria eleita. Sim. Registro escolar. Registro escolar. Valeu, filho. TV Esportes ao vivo aí na solenidade de posse da nova diretoria do Campinense. Cléber, por favor. Quem era o presidente? O vice que era Olá. Bom, pessoal, a mesa é composta agora pela diretoria eleita, certo? No último pleito. Aqui à meu lado esquerdo, o William de Paiva, diretor de patrimônio. Kleber Cabral, vice-presidente eleito. Paulo Gervando, como já apresentei, presidente eleito. Aqui, Olavo Paredes, diretor financeiro. E aqui na ponta direita, Antônio Maia, diretor de futebol. A coletiva será iniciada com o presidente eleito Paulo Gervando e em seguida os colegas que quiserem ou desejarem fazer perguntas aos outros membros da diretoria eleita, fiquem à vontade. Pode iniciar. Alguém? Podemos começar? Claro. Ah, você queria falar antes. Não, estou à disposição. Paulo, conta pra gente qual é a expectativa, né, em torno do seu trabalho, que os torcedores do Campinense devem ter, como vai ser marcada a sua gestão à frente do Campinense? Bom, é um desafio gigantesco, né, recuperar a confiança do torcedor, que é imensa, a torcida é gigantesca. Recuperar a confiança é um desafio muito grande, mas estamos convictos que com o planejamento que traçamos, haveremos de conseguir, vencendo etapas, haveremos de conseguir deixar o clube bem saudável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista jurídico, que são os dois desafios mais importantes do clube. Ô Paulo, queria que você falasse mais de acordo com a tua história do Campinense Clube, de torcedor, de começar a se envolver mais. Você já fez parte da administração no clube. Quando você estava ouvindo aí o presidente em exercício te dando posse, que filme estava passando pela tua cabeça? Veja, eu só não fiz nascer nas dependências daqui, do Campinense Clube. Mas tive toda uma vida dedicada ao clube. Fui atleta do Campinense de natação. Participei ainda das grandes festas aqui no clube, com meu pai, com minha mãe, assim. Tive uma vida aqui dentro, né? Depois fui eleito conselheiro, depois fui eleito diretor e agora eleito novamente conselheiro no início do ano, eleito presidente do Conselho Deliberativo e por circunstâncias outras assumi a presidência do clube e agora fui eleito, honradamente eleito, presidente do Campinense com 97,7% dos votos válidos. Passa o filme de que toda a minha dedicação ao clube não foi em vão, surtiu efeito. Mas o que mais me emociona, o que mais me deixa comprometido é o apoio dos conselheiros do clube, do Conselho Deliberativo, dos conselheiros fiscais, Conselho Fiscal, dos sócios do clube e da grande torcida que está nos apoiando. E aumenta muito a nossa responsabilidade,
porque a expectativa é muito grande, né? A expectativa da torcida, dos que fazem o clube, dos sócios, enfim. A expectativa é muito grande de que o Campinense venha a ocupar o lugar de destaque no futebol do Nordeste, porque no futebol da Paraíba sempre teve. E esse desafio é o que nos move, com o apoio que nós estamos tendo de todos os segmentos do clube e principalmente da gigantesca torcida apaixonada que sempre foi a torcida rubro-negra. Você falou aí em planejamento financeiro, jurídico, como administrador que você é de formação, como é que vai ser essa administração de uma empresa de futebol como é o Campinense, tentar equilibrar contas, fazer contratação, orçamento limitado? Veja, o Campinense Clube não é uma empresa, entre aspas, é um clube de futebol. E eu gostaria muito que nós conseguimos colocar o Campinense como uma empresa, mas isso passa por um trâmite burocrático e jurídico um pouco complicado. Nós não podemos administrá-lo como empresa, porque uma empresa não é. Mas vamos colocar uma filosofia de austeridade fiscal, de austeridade de orçamento, dando prioridade às questões jurídicas, às questões que demandam, as questões tributárias e trabalhistas. Esse eu venho dizendo sempre que é o maior problema do clube. E, por ser o maior problema, deverá ser enfrentado com muita seriedade. Então, isso é a prioridade. Agora, não podemos nunca deixar a segundo plano a montagem de um time competitivo, de um time que venha honrar a camisa histórica do Campinense Clube. Então, concomitantemente às questões jurídicas, nós vamos dar ênfase também ao time de futebol. E as questões administrativas, já desde quando nós chegamos na presidência, nós vemos tentando implementar uma visão diferente de gestão, uma gestão mais de austeridade mesmo, em todos os sentidos, em todos os setores do clube. Isso vai se intensificar. Agora, não pode prejudicar essa austeridade toda, não pode prejudicar a montagem de um time competitivo, porque é o nosso objetivo que em 2020 venha o 22º título de campeão paraibano. Essa austeridade que você fala, faltou em gestões anteriores para deixar o time chegar onde chegou, financeiramente falando? Em gestões anteriores, nas últimas gestões, eu estava na oposição aqui no clube. Então, eu não posso falar com propriedade porque eu não estava participando ativamente do clube. Estava na oposição. E contestava, administrativamente, contestava a maneira administrativa do clube, né? Isso vai mudar, já está mudando há alguns meses, e vamos intensificar essa mudança, ou seja, uma nova gestão. E esperamos que no futuro próximo a gente possa administrar o clube totalmente como uma empresa mesmo. Atualmente não é possível, porque inclusive na semana passada começou a tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei para transformar os clubes de futebol em empresas, mas esse projeto ainda não foi aprovado. Então temos que esperar ainda as questões legais do ponto de vista da legislação para poder aplicar isso. Ô Paulo, eu estive lendo em alguns órgãos de imprensa que você também pretende buscar uma aproximação nos bastidores com a diretoria do 13, deixar essa rivalidade para dentro de campo. A gente tem exemplos até de Flamengo e Fluminense, são grandes rivais, mas hoje administram junto o estádio do Maracanã. Você acha também que esse é um passo para se profissionalizar ainda mais o futebol de Campina Grande, deixar o futebol se resolver dentro de campo, mas questões administrativas que possam fazer o futebol da cidade crescer juntos, ser feitos em conjunto? Certamente que o nosso maior rival é um player importante no futebol da Paraíba. E nós não podemos fazer de conta que ele não existe.
Dentro de campo, a rivalidade deve continuar e certamente vai continuar por mais 100 anos essa rivalidade. Isso é muito salutar para o futebol da Paraíba. Agora, fora de campo, precisa de um planejamento melhor entre os dois clubes, para que a gente possa traçar algum objetivo de fortalecimento do futebol de Campina Grande. A capital do futebol na Paraíba sempre foi Campina Grande. E de uns anos para cá, Campina Grande está perdendo um pouco da hegemonia do futebol da Paraíba. E isso aí precisa que os dois de Campina se juntam, pensem, planejem como fazer voltar Campina Grande ser a capital do futebol da Paraíba. Mais alguma pergunta para Paulo? Paulo, responda uma coisa. Você no teu projeto, que a gente tem visto, você tem falado na imprensa, como é que você pretende resolver a situação financeira do Campinense, que segundo os rumores, o Campinense tem um débito de 21 milhões de reais? Veja, dívida todos os clubes do Brasil têm. E essa dívida, até um certo limite, ela não é prejudicial, ela pode ser até benéfica. O que precisa ser feito é uma gestão dessa dívida. E as pessoas, de uma maneira geral, pensam que dívida não pode ser administrada. Ela pode perfeitamente ser administrada. Estamos focados nisso. Boa parte da dívida do clube, o clube já vem diminuindo ela já há vários meses. E quando o campeonato começar, essa dívida vai diminuir mais ainda. Porque estamos fazendo acordos judiciais, e essa dívida vai diminuindo. Estamos administrando por outro lado. Então, essa questão da dívida, ela prejudica, porque é um volume muito considerável, mas ela não é, de longe, ela não é o calo do Campinense. Ela precisa ser administrada e com devido atenção. Isso aí está sendo feito. Esperamos que em 2 anos a gente possa reduzir aí em termos de 40% do montante dessa dívida. Que é de quanto? Olha, no início do ano foi feita uma auditoria de uma empresa externa, porque nem o clube sabia ao certo o volume exato da dívida. Essa empresa que fez a auditoria no início do ano chegou a um valor aproximado entre 18 a 20 milhões, mas não passa de 20 milhões. E acreditamos que agora esse valor esteja abaixo de 18 milhões. Só um instante. Tirar o microfone aqui decorrido. Sobre as contratações. Tu quer perguntar? Paulo, já pode dizer quando começa a pré-temporada do Campinense, já que o torcedor está ansioso para saber? A pré-temporada começa em novembro. Em novembro o time já deverá estar treinando. Tem uma data ou... Ainda não tem uma data, mas em novembro certamente. Sobre a questão das contratações, da última coletiva foi dito que já o próprio Oliveira estaria em contato com alguns jogadores, né, sondando ainda, até porque ainda nem começou a pré-temporada, mas no tocante à sua função agora, como é que vai ser essa autonomia do Oliveira, do técnico, na escolha entre a qualidade e o custo do jogador? Como equilibrar isso na balança para trazer um elenco de qualidade, mas que caiba no bolso do Campinense? Veja, nós contratamos o professor Oliveira Canidé, o profissional, ele, que normalmente os treinadores, ele tem uma equipe de auxiliares, treinador, preparador físico, treinador de goleiro. O que nós fizemos com o professor Oliveira foi contratá-lo pelas qualidades pessoais e principalmente pelas qualidades profissionais dele. E a comissão técnica nós vamos contratar, assim como os jogadores também. Nós estamos sondando
vários jogadores de várias partes do Brasil, mas principalmente do Nordeste, que já conheça bem o futebol do Nordeste. O professor Oliveira, como um bom profissional de futebol, ele conhece muitos jogadores que se adequam à realidade do futebol da Paraíba. E para isso ele nos forneceu alguns jogadores, mas que o clube tem a total liberdade de contratar ou não, né? E para isso está sendo feita uma sondagem com vários jogadores que ele conhece e jogadores que ele não conhece também, né? De modo que nós vamos contratar, dentro do orçamento geral do clube, aqueles jogadores que o clube achar interessante e viável para ele. Não necessariamente os jogadores que o professor Oliveira nos apresentou. Até porque o professor Oliveira, por uma questão de ética, ele é um profissional muito ético, ele não interfere nas contratações dos jogadores. Ele deixa muito à vontade o clube para, se assim quiser, contratar, se não quiser, procurar outros jogadores. Essa folha salarial do Campinense já foi estipulado no teto? Já foi estipulado o teto, mas eu vou me abster de falar esse teto financeiro. Beleza? Beleza. Ok?